Olá a todos, bem-vindos! Mais uma semana do nosso projeto de Parashat Shavua, trazendo uma lição bonita para nossa casa e para nossa mesa de Shabbat, sem dúvida nenhuma. Baruch Hashem, vamos chegar no final do livro de Shemot, o livro de Êxodo, o segundo livro da Torá. Nessa semana terminaremos a leitura com Parashat Pekudei. E logo no início da nossa Parashá, ela continua falando sobre o Mishkan, sobre aquele nosso famoso, sobre o tabernáculo, que depois dele estar pronto, e nós vamos falar sobre isso, houve a presença de Deus, ela baixou e ela veio até o Mishkan. Então, a nossa Parashá começa falando assim: Ele pekudei a Mishkan, Mishkan a Edut. Essas são as contas do Mishkan, do tabernáculo. Mishkan a Edut, esse tabernáculo, ele é como um testemunho. Asher pukad al-pi Moshe, que foi contado de acordo com a boca de Moshe. Avodat Leviim, o trabalho dos Leviim, Beyad Itamar ben Aharon a Cohen, nas mãos de Itamar, que era filho de Aharon a Cohen. Então o Passuco começa falando pra gente sobre as contas, ou seja, Moshe aqui na nossa Parashá, ele vai apresentar todas as contas relacionadas ao Mishkan. Por que isso é importante? Será que alguém poderia pensar que Moshe Rabbeinu usaria o dinheiro da doação para alguma coisa diferente? Da atitude de Moshe, nossos sábios aprendem e se baseiam no grande passuco que fala Veitem nekiim lifnei Hashem Elokecha. Nós temos que estar limpos diante de Hashem. Em outras palavras, por mais que as pessoas desconfiassem ou não desconfiassem de Moshe, ele deveria fazer aquilo, porque se o povo judeu, como nós falamos nas semanas anteriores, com o coração, eles doaram Lashem, para Hashem, ou seja, eles doaram para um propósito sagrado, Moshe Rabbeinu agora, que depois que ele viu que já estava suficiente, Moshe Rabbeinu agora tem que prestar contas para o povo. Mas Moshe, ninguém está desconfiando de você, não importa, eu quero estar bem. Eu quero estar limpo diante de Hashem, e quando eu estou limpo diante de Hashem, certeza, eu vou estar limpo diante das pessoas. Chas v'shalom, assim Moshe Rabbeinu pensou, que alguém vai imaginar que eu vou pegar o dinheiro e vai ficar para mim alguma coisa. Chas v'shalom, de alguém pensar que eu vou usar isso para o lado pessoal. Então Moshe Rabbeinu fala, eu vou apresentar para vocês as contas. O que eu fiz com o ouro, o que eu fiz com a prata, o que eu fiz com o bronze, o que eu fiz com todos os materiais, a gente tem a apresentação das contas. E logo no início da nossa Parashá, pessoal, o Malbim, que é um comentarista muito famoso, ele escreve algo muito interessante. Ele fala o seguinte: Ele pekudei a Mishkan, está escrito que essas são as contas, a contagem do Mishkan. Então ele fala, Kvar biarti, eu já expliquei, sheyesh evdel ben mispar ou ben mifkad. Tem uma diferença entre duas palavras, porque a gente poderia pensar, se agora a gente vai falar sobre a apresentação das contas, por que a Torá não usa a linguagem mispar? Ele pekudei a Mishkan. Por que não fala ele misperei a Mishkan? Esses são os números do Mishkan. Então fala o Malbim que tem uma diferença muito grande entre a palavra mifkad, que é a palavra de contagem, e a palavra mispar, que é a palavra número. E ele fala o seguinte: mispar, a mispara para ti. Número, ele é algo que ele é o quê? Ele é particular, que ele é de cada um. O mifkad, o schum akolel. Mas o mifkad é quando acontece o quê? Quando tem algo que é geral, algo que é coletivo. Por exemplo, no Sefer Bamidbar, no quarto livro, quando Hashem for mandar Moshe contar o povo judeu, ele vai usar a palavra mifkad. Ele vai falar para Moshe contar o povo judeu não como número, não como mispar, e sim como uma parte geral, porque quando Moshe Rabbeinu conta o povo, isso tem o quê? Uma conotação, uma linguagem de algo que engloba todos, não é algo somente meu particular. Então o Malbim começa falando como as contas do Mishkan, apesar de que o número, cada pessoa deu o seu dinheiro, cada pessoa deu a sua doação particular, mas agora ele é algo que é claro, ele é algo que é geral, porque é algo que pertence agora a todos, o Mishkan pertence a todos. E o Malbim continua falando assim, pessoal, Veine ba'et masar et הנדבות על ידי עושי המלאכה, בוודאי כפרו את הפרטים. Na hora de
quando a pessoa ela deu o dinheiro, é óbvio que eles contaram o dinheiro como um mispar, como um número naquela hora. Porque aqui a gente está falando o quê? Do indivíduo. Lemachal, leuman ploni nitan kach vekach zav. Por exemplo, a pessoa, o fulano, ele deu tanto e tanto de ouro. Kach vekach tchelet vechadome. Tanto e tanto de tchelet, daquele azul celeste, e assim por diante. Vekol echad rasham lo et hakelim asher asa mimeno. E cada um anotou o quê? Desse utensílio que você deu, ok? O que vai ser feito daqui? Por exemplo, do ouro. Do ouro que as pessoas doaram. Qual utensílio vai ser feito daqui? Vekol ze falou malbim naase beashgachat betzalel ve'oliav. Tudo isso, perdão, vem com a supervisão de Betzalel e de Aholiav, sheayu mashgichim alehem, que eles eram os supervisores, eles verificavam tudo isso, o que as pessoas elas estavam dando, para saber através dessa doação qual utensílio você vai poder fazer através dele. Veata, e agora, tzivá Moshe, qual foi a ordem de Moshe? Sheyasu misparim apratim schuma kolel. Moshe Rabbeinu, ele pede algo que o Malbim fala, parece algo simples, mas ele fala: façam agora Betzalel e Aholiav, eu quero que vocês façam o que esses números particulares de cada pessoa eles representam, agora vocês vão fazer algo coletivo, para mostrar para eles o quê? Que apesar de que sem dúvida nenhuma é essencial que cada pessoa, cada indivíduo em particular dê a sua parte, sem dúvida nenhuma, pessoal, quando você faz a sua parte, você tem um resultado no coletivo. E é isso que Moshe fala. Agora está o momento da gente transformar o que é individual, o que a pessoa ela doou X de ouro, para algo que é completamente coletivo. E é isso que a gente tem que entender, que Moshe Rabbeinu ele pede agora para Betzalel e para também Aholiav. E aí ele continua e fala: Shezekore pekudei amishkan, que isso acontece, isso é chamado de quê? Dos pekudei amishkan. Agora são as contas, porque eu vou transformar o que é particular em coletivo. E aqui o Malbim ele continua dando explicações, mas a gente vai parar na explicação do Malbim por aqui. Ou seja, fala o Malbim algo muito interessante, pessoal. No momento, olha que coisa linda. Quando uma pessoa, por exemplo, nós temos Baruch Hashem hoje muitos projetos, muitos mosdot, muitas instituições que precisam, né, de tzedakah, que precisam da nossa ajuda. E muitas vezes a gente tem que entender que quando a gente dá algo, a gente está dando, isso é um mispar, de acordo com o Malbim, é um número que a gente está dando, que é importante. Só que quando aquilo está pronto, apesar de que ali dentro tem algo que você deu, aquilo agora shayach laklal, aquilo agora pertence a todo mundo. E olha que lindo, nós temos a possibilidade com algo particular transformar em algo coletivo. E essa tem que ser uma das finalidades, sem dúvida nenhuma, pessoal, da nossa vida. 4 parashiot e meia nós falamos, a Torá, ela santifica o Mishkan, fala sobre o Mishkan, trabalha sobre o Mishkan, tantas e tantas parashiot. E a nossa parashá, pessoal, sem dúvida nenhuma, ela pode ser entendida como um Sgirat Ma'agal. Ela pode ser entendida como o fechamento de um ciclo. Por quê? Porque toda a intenção, como a gente falou, do Mishkan, sem entrar agora na ideia se ele veio antes ou depois do pecado do bezerro de ouro, a intenção era apenas uma: Leachshir et Ashra'at Shekhinah be'Israel. Ter um lugar físico para que a presença de Deus ela possa se revelar para Am Israel, ok? Como a gente lê, que está escrito lá em Shemot 25, Venoadti lechasham vedibarti itcha me'al hakaporet. Hashem falando para Moshe que ele iria se revelar nesse lugar e ele ia falar com Moshe de cima da kaporet. E também Venoadti shama li bnei Israel, e também lá eu vou me revelar para os filhos de Israel, o nekadesh bichvodi, eles vão se santificar pela minha honra. Ou seja, pessoal, e agora a gente vê na nossa parashá, ok? No capítulo 40, versículo 34, que está escrito que quando está tudo pronto, quando Moshe já presta as contas, Vayechaz e'anan eto el moed, a nuvem cobriu a tenda da reunião, o kvod Hashem malé et hamishkan, e a honra de Deus preencheu o tabernáculo. Velo yechal Moshe lavo elo el moed, Moshe Rabbeinu não pôde vir naquele momento,
que shochen alav ve'anan, porque a nuvem estava repousada, o kavod Hashem malet mishkan. E a honra de Deus, ela preenche o Mishkan. Em outras palavras, a nossa Parashá, ela é o fechamento de um ciclo que começou lá no início de Sefer Shemot, contando sobre a escravidão, e agora, aquele povo, lá bem distante, 210 anos no Egito, com um trabalho que não conhecia a Kadosh Baruch Hu, agora tem o mérito, depois de ter recebido a Torá, depois de ter pecado, e depois de ter sido perdoado com as segundas tábuas, agora eles têm o mérito de que a presença de Deus vai repousar aqui na terra. Algo muito lindo, muito interessante também, que reflete sem dúvida nenhuma, pessoal, como sempre nós fazemos a nossa vida como tem que ser. E para entender isso, eu quero mostrar para vocês um midrash fascinante e muito interessante. Por quê? A presença de Deus aqui, ela era tão importante, pessoal. E porque o Mishkan, ele foi o que a gente pode chamar do fechamento desse ciclo. O Midrash conta uma coisa muito forte, que desde o início da criação, ok? Quando a Kadosh Baruch Hu criou o mundo, está escrito que a presença de Deus, ela estava aqui. Esse mundo, não como a gente conhece hoje, obviamente, era o famoso Gan Eden. Era o Jardim do Éden, sem dúvida nenhuma. Era algo espetacular, algo que podia sentir Hashem, algo como a gente sabe, Adão conversava com Hashem. E de acordo com as gerações, como as gerações foram passando e os pecados foram acontecendo, está escrito no Midrash, e a gente vai ler ele dentro porque ele é incrível, que a Kadosh Baruch Hu, cada pecado grande que existia, ele, de alguma maneira, ele saía, ele tirava a presença de Deus desse mundo. Ou seja, nós sabemos que para chegar no mundo mais e mais espiritual, nós temos 7 mundos até chegar. Shiva Rekiim, se fala em hebraico. E quando, no início, lá em Bereshit, a Kadosh Baruch Hu estava aqui, esse deveria ser o ideal para a gente. Só que fala o Midrash o seguinte, pessoal. Ikar Shechina betartonim aita. Ok? No Midrash Bereshit Rabbah, Parashat Yutet. O principal da presença de Deus estava aqui embaixo. Kevan shechata Adam Arishon, nistalka Shechina laraki Arishon. Quando Adam Arishon peca com o pecado com o pecado da árvore, ele come da árvore que a Kadosh Baruch Hu tinha falado para ele não comer, a presença de Deus, ela sai desse mundo e ela vai para o primeiro firmamento. Chata Cain, quando Cain, que mata o seu irmão, ele peca, nistalka laraki Ashini. A presença de Deus, ela vai subindo mais um nível, ou seja, vai ficando mais oculto. Dor Enosh Legimel, na geração de Enosh, Deus, ele foi para o terceiro firmamento. Dora Mabul, na geração do dilúvio, para o quarto firmamento. Dora Plagá, a geração da Torre de Babel, foi para o quinto firmamento. A gente vê que Deus, ele está se ocultando, ele está tirando a presença dele, tão importante, tão fundamental na criação do mundo, por causa do pecado das pessoas. Com a geração da Torre de Babel, foi para o quinto. Sdomim, com Sodoma e Gomorra, sexto firmamento. O Mitzrim bemei Avraham lezain. E o pecado dos egípcios na época de Avraham, Deus, ele chega no sétimo firmamento. Firmamento mais longe, mais difícil da gente chegar. Só que a gente falou que o que acontece? A Kadosh Baruch Hu estava aqui, a presença dele. Então, de alguma maneira, essa presença tem que voltar. E fala o Midrash o quê? Apesar dela ter se distanciado e ter chegado no sétimo firmamento tão longe, o Kenegdan encontra isso, Amdu Shivat Tzadikim. Tiveram 7 sábios. Ve'eluen. E cada sábio que a gente fala aqui, ele vai ser responsável por trazer de volta a presença de Deus. Olha que lindo. Avraham, Yitzhak ve Yaakov, Levi, Keat, Amram e Moshe. Ele traz os 7 sábios, a gente vai falar um por um. Ele fala o seguinte: Amad Avraham veorida levav. Avraham avino, com todo o movimento, com tudo que ele fez, ele pegou a presença de Deus do sétimo firmamento e trouxe para o sexto. Amad Yitzhak veritu min vav lezain. Yitzhak, também continuação do caminho de Hashem, de Avraham, desculpa, ele tira do sexto e traz para o quinto. Amad Yaakov veorida minahei ledalet. Yaakov, ele tira do quarto do quinto para o quarto. Amad Levi, veio Levi
Veorida min adalet legimel, e tirou do quarto firmamento para o terceiro. Amad keat veorida min agimel lebet. Keat, ele traz do terceiro firmamento para o segundo. Amad Amram, veio Amram, o pai de Moshe. Veorida min abet le alef, e ele tira do segundo firmamento e traz para o alef. Agora Hashem está muito perto. Ele estava no sétimo firmamento, agora ele está no primeiro. Amad Moshe veorida milemala lemata. Veio Moshe e com o Mishkan, com tudo que ele fez, com todo o caminho que ele fez, ele faz com que através do Mishkan, no momento que a nuvem ela preenche o Mishkan e se sente a presença de Deus, Moshe Rabbeinu ele consegue fazer o tikkun, o conserto total do momento que a presença de Hashem ela volta para esse mundo, e ela tinha saído desse mundo quando? Como nós falamos, com o pecado de Adam Arishon. Então o Midrash fala que a Kadosh Baruch Hu foi para os 7 firmamentos e foi no 7º firmamento mais longe, e cada tzadik que a gente trouxe aqui, ele teve o mérito de trazer a presença de Deus para mais baixo, até que ela veio para esse mundo com a construção do Mishkan. Só por aí a gente já poderia parar. E a gente tem que entender, pessoal, algo muito interessante. O Rav Soloveitchik, ele tem um livro muito famoso chamado Sod HaYichud Ve'Hayachad. Ele fala uma coisa muito bonita sobre o nosso trabalho, porque a gente tem que trazer para isso algo para a nossa vida. Ele fala o seguinte: Tafkido shel Adam. Qual é o tafkid? Qual é a função do ser humano? Leorid et ashchina leolam atachton. O pecado, a gente falou no Midrash, faz com que a Shekhinah se afaste. Nossa função qual é? É fazer com que a presença de Deus ela desça para esse mundo tarton, para esse mundo baixo. Le'emek habachab, nas profundezas literalmente. E ele fala zeretzono shel HaKadosh Baruch Hu, é a vontade de Hashem, she'ashchinat tetzamtzem atzma bitchum hametziut hamuchashit. A Kadosh Baruch Hu quer que a Shekhinah esteja aqui. Ele quer que a Shekhinah, que a presença de Deus esteja na nossa realidade. Ou seja, de acordo com o Rav Soloveitchik, nós temos a obrigação, através, quando a gente faz coisas boas, faz mitzvot, a gente se comporta de uma maneira positiva, a gente tem o mérito e a responsabilidade de trazer para esse mundo a presença de Hashem. De ser, como a gente fala, Or Lagoim, uma luz para todos os povos. É literalmente trazer a presença de Hashem para cá. Em tudo na nossa vida, em todos os nossos atos, em todas as nossas atitudes, sem dúvida nenhuma. Porque ele fala, porque quando a pessoa peca, a presença de Deus ela sai. A presença de Deus ela vai se despedindo. O Berrir Amina Enoshim Moshe Rabbeinu Orida Mata. E mais uma vez ele traz o que o Midrash trouxe, que Moshe Rabbeinu foi responsável por tirar a presença de Deus do primeiro firmamento e trazer ela de uma vez por todas aqui para baixo. Sem dúvida nenhuma, pessoal, a gente vê que nós temos uma responsabilidade muito grande. O Rav Soloveitchik, que viveu nos Estados Unidos, ele falou uma coisa muito bonita, que nós temos que pegar a Shekhinah e trazer para cá. Veio o Rav Kook, ele fala algo muito forte também, um pouco diferente, mas algo que traz uma responsabilidade ainda maior para a gente. Olhem que incrível o que fala o Rav Kook, pessoal, em Orot HaKodesh, tá? Na página Shin Yud Aleph. Fala o Rav Kook o seguinte: Kesheyotzim me'olam HaKodesh el achol, ou le'efer, quando você sai do mundo sagrado para o mundo normal, ou ao contrário, quando você sai do mundo normal e você entra no mundo sagrado, belo adraga mitara leneshama ma shemitara laguf ayotze me'afela leorá umechama latzel. Fala o Rav Kook, quando você sai do que é sagrado para o profano, para o comum, e do que é comum para o sagrado, se não houver, como ele fala, ok, para a alma da pessoa uma dargá, ou seja, se não for aos poucos, vai acontecer o que acontece com o nosso corpo, por exemplo, quando nós, por exemplo, estamos num lugar muito escuro, está tudo escuro, e de repente você sai, você vê a luz. Por exemplo, a gente passa às vezes num túnel com o nosso carro ou de ônibus. De repente, quando a gente sai, a luz do sol fica de uma forma que você fica, né, o olho não consegue enxergar. É algo muito forte, né, da luz para a escuridão ou da escuridão para a luz. Ou, de novo, quando está sol para sombra ou vice-versa. Fala o Rav Kook, pessoal, que o movimento que a gente tem
de sair do que é sagrado para chegar no que é comum e do que é comum para o sagrado não pode acontecer assim. Não pode ser rápido como a gente sai do túnel e alguns milésimos de segundo depois a gente já está vendo o sol e a gente fica um pouco obscuro, porque isso pode atrapalhar a nossa neshama. Então qual é a recomendação que o Rav Kook ele dá? Fala o Rav Kook o seguinte, pessoal: Lesader et hayetzia be'adraga. Quando você for sair de algum lugar que você estava para chegar no outro, faça isso, mas faça isso com calma, faça isso com tranquilidade. Não sai brulão de uma hora para outra. Mekodesh Elion lekodesh tarton mimeno. Se você vai sair de algo muito espiritual, você não pode ir direto para o que é comum. Você tem que ir para algo que é um pouco menos sagrado. E depois algo que é um pouco menos sagrado. E assim você poder chegar, obviamente, no que é comum, no dia a dia. Até a gente chegar no que é rol, literalmente. Ou seja, no que é comum. Falou Rav Kook, pessoal, a gente tem que tomar cuidado para que na nossa vida, e não só na nossa vida material, como a gente falou, mas que com a nossa neshama, a gente não faça ela sofrer esse impacto de sair de algo muito, muito, muito kodesh, muito sagrado, e blum, ladeira abaixo chegar em algo que é comum, e vice-versa também. As pessoas que normalmente saem de algo comum e vão muito rápido para o máximo do sagrado, são pessoas que é muito perigoso isso. As pessoas elas podem cair. Em outras palavras, pessoal, o que o Rav Kook está falando para a gente é algo muito forte. Ele fala que a pessoa, não só a responsabilidade dela, como a gente falou que o Rav Soloveitchik trouxe, é trazer para esse mundo a presença de Hashem. Mas o Rav Kook ele fala que através do que é rol, através do que é mundano, através do seu trabalho, através da nossa tzavá, através do nosso dia a dia, dos nossos relacionamentos, você através disso consegue também trazer a presença de Hashem. Não só tirar a presença de Hashem com o que é espiritual e trazer para cá. Com o que é mundano você também tem essa possibilidade. Quando você faz um chesed, você está trazendo a presença de Hashem para o mundo. Quando você dá tzedakah, idem. Quando você faz uma mitzvah, quando você faz algo por alguém, quando você pensa em alguém. O Rav Kook ele fala, a gente não pode achar que a presença de Deus, ela só vem de cima para baixo. Nós temos que pegar o que é rol, pegar o que é profano, pegar o que é comum. E nós temos a possibilidade de transformar isso em algo muito sagrado. Nós podemos ver isso claramente, o que o Rav Kook falou, em relação a Eretz Israel. Muitas vezes nós vemos milagres e milagres acontecendo. Nós podemos falar da agricultura de Israel, de como a agricultura de Israel ela floresce a cada dia mais. Nós podemos falar da produção de leite de Israel, que é uma produção de leite de um país tão pequeno, mas que supera países como os Estados Unidos, como o Canadá, como a Holanda. Por quê? Porque quando você pega o que é profano, você pega o que é normal, e você santifica isso, aí a Kadosh Baruch Hu fala, a minha presença também vai estar lá. Isso a gente vê em Eretz Israel de uma forma clara, de uma forma revelada aos nossos olhos. E é por isso que a gente tem que entender. Nós temos uma responsabilidade muito grande de, através dos nossos atos, tirar a Shekhinah e trazer ela para cá, que essa era a função do Mishkan, como a gente falou, e aconteceu através de Moshe. Mas nós também temos a possibilidade, de acordo com o Rav Kook, de fazer o quê? De pegar tudo que é normal e santificar. Seja a minha comida, seja o meu trabalho, seja o meu esforço, seja a maneira que eu falo com as pessoas. E é através disso que a gente vai conseguir trazer a presença de Deus para esse mundo. De cima para baixo, dos mundos espirituais, dos mundos materiais, mas principalmente também, pessoal, hoje em dia, trazer a presença de Hashem daqui de baixo, dos mundos materiais, que a gente possa, através dos nossos atos, trazer a presença de Hashem. Chazak, Chazak, Benit Chazek. Com muita ajuda de Hashem, nós terminamos mais um Rumash Shemot Parashat Pekudei. Bezrat Hashem, semana que vem, voltamos com um Rumash novo e vamos em frente, Bezrat Hashem, nesse crescimento. Mais uma vez, muito obrigado por todas as mensagens e a gente se vê em breve. Shabbat Shalom.